as aparições de São Miguel Arcanjo na história, 3 aparições de São Miguel no Monte Gargano. Tudo aconteceu no século V, no alto do Monte Gargano, na Itália, com um pastor que também tinha o nome de Gargano, e apacentava uma manada de vacas. O pastor Gargano perdeu uma de suas vacas, que entrou em uma gruta do Monte Gargano. Para fazer com que a vaca saísse da caverna, lançou uma flecha. Só que, para sua surpresa, a flecha voltou. Este fato causou muita admiração. E a notícia logo se espalhou e se espalhou tanto que chegou aos ouvidos do bispo de Símpoto, uma cidade que ficava próxima ao Monte Gargano. O bispo julgou tratar-se de algo misterioso, algum sinal da parte de Deus, e por isso ordenou que fosse feito um jejum de 3 dias em toda a diocese para que Deus revelasse o significado deste sinal. E o bom Deus escutou as orações do bispo. Depois de 3 dias, apareceu a resposta. E a resposta veio com uma aparição do próprio arcanjo São Miguel, que declarou que Deus queria que a ele, São Miguel, e aos outros anjos fosse aquela gruta consagrada a ele, consagrada aquela gruta a São Miguel, em sua honra, para reaviver a fé e a devoção dos fiéis em seu amor e em sua proteção. O próprio bispo, seguido por muita gente, foi observar o local. Encontraram uma caverna, já espaçosa, já com a forma de um templo, cavada na rocha, com uma fenda natural na abóbada, de onde jorrava a luz que a iluminava. Nada mais era preciso que pôr um altar-mor para celebrar os divinos mistérios. Levantado o altar, o bispo o consagrou, e todos os povos foram para a cerimônia cheios de alegria, e a festa durou por vários dias. Daquele dia em diante, ali passou a ser um local de oração a São Miguel e onde aconteciam os ofícios divinos. A notícia se espalhou. Cada vez mais e mais peregrinos chegavam ao local, tanto que até durante as cruzadas, os cruzados paravam para ali rezar e pedir a proteção a São Miguel. Agora, a segunda aparição de São Miguel no Monte Gargano. Depois de 2 anos da primeira aparição de São Miguel no Monte Gargano, em que ele pedia que aquela gruta fosse consagrada a ele, ocorreu a invasão de um povo bárbaro chamado Godo, pelo rei Odoacro. São Lourenço, bispo de Símpoto, a diocese a que pertencia a Gargano, subiu ao local para pedir proteção a São Miguel. Pediu à população que o acompanhasse em oração, em jejum, que se confessasse e que comungasse a Eucaristia. E na aurora do dia 29 de setembro do ano de 492, o bispo estava em oração quando aparece o próprio São Miguel. São Miguel prometeu a vitória, mas que não atacasse o inimigo antes das 4 horas da tarde, a fim de que o sol fosse testemunha de seu poder. Na hora marcada, a população saiu ao encontro dos bárbaros. O céu estava sereno. Eis que se ouve um grande trovão. Uma nuvem espessa cobre o Monte Gargano, e São Miguel lança dessa nuvem flechas inflamáveis, e fez compreender que a tempestade afastava os bárbaros, que, assustados, fugiram em debandada. Essas flechas não atingiram a população local, que perseguia os invasores até perto de Nápoles. O bispo, com o povo, subiu a gruta do Monte Gargano, e todos viram na entrada os traços dos pés de um homem, gravados em uma rocha, indicando a presença de São Miguel. Com lágrimas nos olhos, todos beijaram comovidos esses traços, que eram testemunha da presença de São Miguel, que os defendera. Terceira aparição de São Miguel no Monte Gargano. A primeira aparição
São Miguel pedia a consagração da gruta. Na segunda aparição, São Miguel o ajudou a derrotar o povo bárbaro dos godos. E agora a terceira aparição de São Miguel ocorreu da seguinte maneira. No dia 8 de maio de 493, São Lourenço, o bispo de Símpoto, foi com o povo ao Monte Gargano, à entrada da gruta, para agradecer a Deus pela aparição de São Miguel. Tinha um grande desejo de lá entrar e celebrar o santo sacrifício da missa, mas por respeito não entrou. O Papa São Gelásio se encontrava perto, pois tinha o desejo de transformar a gruta em um santuário. O Santo Padre disse que se devia escolher o dia 29 de setembro, que foi o dia da vitória sobre os bárbaros godos, para dedicar a igreja, localizada na gruta, fazendo dela um templo em honra a São Miguel. Recomendou que fossem feitas orações públicas para conhecer a vontade do arcanjo Miguel. Estas preces foram ouvidas e o próprio arcanjo São Miguel apareceu uma terceira vez e disse: cessa de pensar mais, decide-te a consagrar a minha gruta, que eu escolhi para meu domínio, e que consagrei com os meus anjos. Tu verás os sinais ardentes dessa consagração. Saber a minha imagem colocada por mim, o altar edificado pelos anjos, meu manto e minha cruz. Esta noite, tu e mais 7 bispos entrareis na minha gruta para ir rezardes com a minha assistência. Amanhã celebrarás o santo sacrifício da missa e comungarás com o povo, a vez de ver quantas bênçãos espalharei neste templo. Tudo foi feito conforme São Miguel recomendou. Penetrando na gruta, viram a imagem milagrosa de São Miguel lutando contra Lúcifer, o altar armado com uma cruz de cristal com 5 palmos, um manto cor de púrpura, símbolo do amor de Deus, e no fundo, uma fonte milagrosa. O bispo celebrou a missa, deu a sagrada comunhão ao povo e, em seguida, mais 3 altares foram consagrados na gruta. O Papa então mandou que este fato passasse a ser celebrado na igreja. Todo dia 29 de setembro de cada ano seria dedicado a São Miguel Arcanjo. A Basílica de São Miguel no Monte Gargano é a única no mundo que ele próprio e os seus anjos o consagraram. Até hoje são grandiosos os milagres e as graças que acontecem no Monte Gargano. Graças envolvendo cura do corpo e cura da alma. A assistência religiosa está atualmente confiada aos filhos de São Bento, aos monges beneditinos. E ainda na gruta é de lá que se tem a relíquia de São Miguel, que é um pedaço da rocha do Monte Gargano, do local onde o próprio São Miguel apareceu, uma fonte de grandes graças físicas e espirituais e uma grande força na luta contra o mal e no caminho da santidade para os que são devotos de São Miguel. Muitos papas já peregrinaram até este santuário e entre eles está o nosso Papa São João Paulo II. Por fim, temos as palavras do próprio Jesus Cristo que disse a Carmela de Milão, uma filha espiritual do Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio de Pietrelcina, ele que estava ligado ao convento de Nossa Senhora das Graças, fica muito próximo do Monte Gargano. E essa Carmela de Milão disse, invoca muitas vezes o arcanjo São Miguel, que se encontra à cabeça dos 9 coros angélicos, que o meu vigário, pela vontade do Espírito Santo, quis estabelecer como defensor da igreja. Dirige muitas vezes o teu pensamento para ele, porque grande é o seu poder e a sua força. Ele é o terror dos anjos rebeldes, que venceu na terrível batalha dos anjos bons contra os maus, e que precipitou-os ao abismo. Ele defendeu infatigavelmente a igreja contra as heresias e ajuda toda alma que o invoque com devoção e amor a vencer as batalhas da vida, sobretudo contra os demônios. Ele é o arcanjo da humildade e alegra-se em ensinar a prática dessa virtude aos homens que lhe pedem. O seu brado, quem é como Deus, significa o seu nome.
é mais adequado para exprimir a virtude tão necessária da humildade, que consiste no conhecimento da grandeza de Deus ante o vosso nada. Pela sua intercessão, pede a humildade para todos os homens da terra. Reza-lhe não só pela Igreja, mas também por todas as nações, para que ele de novo traga paz ao mundo, onde o demônio vai semeando uma horrenda carnificina. Estabelece-o como defensor de tua casa, para que ele afaste o maligno e todos os males, sejam eles quais foram. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.